Olá pessoal, meu nome é Carlos Dias, eu sou um dos analistas da equipe de PDV aqui do suporte da Intelidata. Hoje eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês sobre a ferramenta que temos disponível para o gerenciamento de impressões, que é o Spooler de impressão do Uniplus. Resumidamente falando, ele é útil para gerenciamento de impressões quando o seu cliente tem um ambiente com muitos PDVs e muitas impressoras ao mesmo tempo. Ele ajuda a centralizar as impressões todas num local só, num único computador, fazendo que os PDVs mandem os pedidos de impressão para esse computador e ele gerencia as impressões e faça as impressões em cada ponto de impressão conforme configurado. Agora a gente vai para a parte de configuração da ferramenta, que ela é feita primeiramente nas preferências do sistema. Eu vou mostrar a tela para vocês. Na tela de preferências a gente vai pesquisar por Spooler. Vai aparecer as opções de IP, porta e se vai usar o Spooler ou não. Aqui ele já vem pré-configurado porque é uma base de teste, né? Então eu coloquei o IP da minha máquina. A porta a gente deixa como padrão a 60, que é quanto mais baixo, mais tranquilo para estar liberado na rede. Então a gente deixa 60 como padrão, não precisa alterar. E a gente vai marcar o checkbox de que vai ser usado o Spooler. Feito isso, a gente vai na pasta de instalação do sistema. Na pasta de instalação do sistema a gente vai procurar pelo executável do Spooler. Pode digitar Spooler até encontrar, que vai ser esse aplicativo. Executando ele, vamos aguardar abrir. Aqui eu vou abrir ele na tela inteira para ficar mais fácil a visualização. Como pode ser visto na tela, agora a gente tem algumas opções, algumas abas, né? Que é trabalhos, últimos trabalhos e pontos de impressão. Vou explicar um pouquinho mais de cada uma das abas para vocês conseguirem compreender mais fácil o uso. Em trabalhos vai mostrar tudo o que está sendo feito no momento. Como agora a gente não tem nenhuma impressão sendo realizada, aqui não vai aparecer nada, né? Mas aqui nessa aba ela aparece a descrição, que seria de qual é o pedido que está sendo originado essa impressão, né? A data e hora de que ela foi feita, o ponto de impressão que está sendo realizado e o status dela. Essa tela ela se repite também na aba de últimos trabalhos. A diferença é que aqui são os trabalhos, como diz o nome, já foram executados, né? Aparece também a descrição de onde originou essa impressão, né? Que pode ser via comanda, via delivery, via pedido, conforme o uso do seu cliente. Data e hora, ponto de impressão e o status deles. Uma coisa interessante é que na aba de trabalhos, caso apresente algum erro na impressão, deu alguma falha na impressora, o pedido, por alguma maneira ele apresentou algum problema de impressão que não vai conseguir ser finalizado. Aqui no status vai aparecer como falha, indicando que esse pedido tem alguma falha, né? Então você pode usar esse botão de cancelar para excluir esse pedido da fila. Isso faz com que a fila seja destravada e deixe eu conseguir imprimir os próximos pedidos, né? Na aba pontos de impressão a gente tem os pontos cadastrados na retaguarda, que seriam, no nosso exemplo aqui da base de teste, o bar térreo, cozinha térreo e ticket cozinha. Aqui vai ficar disponível algumas informações como a descrição do ponto, fica disponível o tipo, o modelo da impressora, que no caso a gente configurou como PDF, todos os nossos pontos, o caminho dela, caso tenha algum caminho específico, se a impressora é em rede, e se for em rede vai aparecer o IP e a porta. Um detalhe importante sobre o Spooler é que as impressoras que são IP elas vão funcionar obrigatoriamente usando o Spooler. Então, se o seu cliente tem alguma impressora IP na rede, é interessante você já ativar o Spooler e começar a usá-lo no dia a dia. Vou aproveitar que a gente está aqui com o Spooler aberto e já vou mostrar para vocês o teste de ponto de impressão, como é que vai funcionar. Eu vou selecionar aqui o ponto de impressão bar e vou enviar um teste para ele. Como a nossa impressora aqui está configurada como PDF, ele vai abrir o PDF na tela. Vocês podem ver aqui que vai aparecer os dados de teste de Spooler do Uniplus Gourmet, quando que foi enviado, a hora e mais algumas informações adicionais. Agora lá na tela de Spooler, pode ver que se a gente for aqui em últimos trabalhos vai aparecer o teste de impressão. Como eu citei anteriormente, ele aparece com alguns dados, né? A descrição como originou ela, o data e hora do envio, qual foi o ponto e o status da impressão. Eu vou mostrar também agora como é que funcionaria essa questão usando o PDV, como que vai ser feita a impressão e como que vai aparecer no Spooler. No PDV a gente vai usar a conta de cliente como demonstração, então vamos abrir aqui uma comanda.
Vamos informar o item que vai ser vendido, nesse caso vai ser uma Coca-Cola, a quantidade de unidade que vai ser vendida desse item. Em seguida, concluir. Vai abrir aqui a tela de resumo do pedido, pode ser selecionado o ponto de impressão manualmente ou então deixado automático, que vai respeitar o que foi configurado lá no cadastro do produto. Nesse caso a gente vai deixar como automático, só para demonstrar o teste. Em seguida vamos confirmar e aguardar a impressão ser feita. Pode ver aqui que a impressão já foi feita em PDF, então aparece o destino, aparece a hora, o garçom que foi emitido e o item, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha lá no Spooler, como é que ficou essa impressão. Aqui no Spooler pode ver que aparece o pedido na aba de últimos trabalhos. Então ele aparece a descrição como pedido conta 100, que foi a que a gente abriu, a data e hora que foi executado, o ponto, que seria o ponto 7. Aqui a gente pode ver qual é o ponto 7, identificando pelo código dele, que seria o bar térreo, e o status do pedido. Então basicamente é isso o uso do Spooler no dia a dia. Outra situação que recomendamos o uso do Spooler em casos de que o cliente usa o retaguarda web e o PDV Gourmet. É que o PDV ele não consegue fazer essa comunicação de maneira direta com as impressoras configuradas nos pontos de impressão do web, e aí pode ser usado o Spooler para gerenciar. Só que a configuração é um pouquinho diferente, porque vai ser usado um PDV para executar o Spooler, ou seja, o cliente vai ter que alocar uma das máquinas de PDV que ele usa para a gente conseguir executar o Spooler nele. A configuração é basicamente a mesma em questões de informações lá nas preferências do sistema. A única diferença é que a gente vai informar o IP da máquina desse PDV. Em vez de informar o IP do servidor, que é como a gente fez na explicação anterior, aqui a gente vai informar a máquina do PDV. A gente vai informar o IP da máquina do PDV. Feito isso, basta confirmar os dados aqui do IP, vai confirmar a porta, manter a 60, como foi explicado anteriormente, marcar o checkbox de que vai usar o Spooler. Depois de gravado, precisa ir até o PDV e aplicar uma carga de base antes de logar no PDV ou via PDVconf para forçar esse arquivo e o PDV entender que teve essa mudança nas preferências. Então pessoal, essa é a explicação do uso do Spooler. Espero que todos tenham gostado e entendido do assunto, e qualquer dúvida estamos à disposição.